Povo angolano, boa tarde. E chegamos à hora que nós sempre conversamos, como o caso de hoje, é domingo. Vamos falar um pouco sobre o passado, sobre o que está acontecendo na nossa terra, da história de Angola. Há alguns dias eu vi na televisão, na TPA, aparece uma televisão de Angola. Neste momento há muitas televisões de Angola, antigamente havia apenas a TPA. O encontro do nosso presidente com vizinhos angolanos, países vizinhos. E eu gostaria de dizer, o país como Ruanda não é vizinho de Angola. O país como Uganda não é vizinho de Angola. Mas hoje Angola está a falar muito de Ruanda, Uganda, Congo. Povo angolano, estou apenas a tirar a atenção do nosso povo. Não estou a gostar da presença tanto de Kagame, a presença do Tshisekedi, a presença de Yoweri Museveni em Angola. Não estou a gostar. Por que estou a dizer isso? Nós já estamos fartos dos congoleses e os airenses na nossa terra em Angola. Tshisekedi, ele foi nomeado ou foi posto, não sei o que aconteceu no Congo. Ele está no Congo. Ele deve cuidar da terra dele, do país dele e o povo dele. Não é toda hora vir em Angola. Agora, já não é o povo dele que entrava em Angola. Está a nos trazer presidente de Ruanda e de Uganda. Povo angolano, Museveni e Kagame são primos da mesma família. Museveni é o mais velho de Kagame. A única pessoa que o Kagame pode ouvir é só Museveni. Eu já falei, já gritei, já cantei que está a entrar ruandês em Angola, que fala Swahili, ruandês que nasceram no Congo, cresceram no Congo, que estão a entrar como catanguês, porque já existe uma relação em Angola dos catanguês que falam Swahili dentro das casas, e aquelas pessoas estão em contato com outras pessoas que estão no Congo e hoje estão a entrar em Angola. Quer dizer, daqui a pouco a situação do Congo vai virar a situação de Angola. O Kagame sente-se o mais inteligente de África. Ele sente inteligente. E ele vê o resto dos presidentes, o resto dos povos como estúpido. Como ele vê os congoleses, que são os airenses. Aquilo que ele faz no Congo, está fazendo no Congo, ele pensa que consegue fazer isso em todos os países africanos. Mas eu, como angolano, eu duvido. Porque eu vejo o Kagame na palma da minha mão. Eu lhe vejo aqui. Mas é difícil porque não faço a política, nem estou ali. Alguns vão dizer, mas esse homem está a fumar, não sei o que. Não, estou a dizer apenas a verdade. Ele, com os brancos com quem ele combina,
ele sente um grande jogador em África. Ele está a ver que os angolanos também são estúpidos. Porque ele próprio está aí, cresceu na Uganda. Ele. Bem que era ruandês, mas ele esteve na tropa ugandês. Ele cresceu lá, como os catanguês estão a crescer em Angola. Ele foi o chefe da segurança. Na altura que esteve lá que substituiu Idi Amin Dada, o que ele substituiu, como chama-se de novo, estou a esquecer o nome vai vir, vou dizer. Ele foi o chefe da segurança. E na altura, o Museveni estava na mata, que era o primo dele. Quer dizer, ele é o chefe da segurança, a dizer tudo no Museveni que estava na mata. Até aquele presidente, sorte que também tinha muita gente ao lado dele que gostava dele, ele escapou 3 golpes de Estado. Na altura. Até que, enfim, Museveni consegue o poder. E quando Museveni consegue o poder, dentro, quem é o chefe da direção exterior é Kagame, na Uganda. Como está acontecendo em Angola. Katanguei, ministro, general nas Forças Armadas, tantos postos, na direção exterior, na Mirex, no Diamang, só na Angola, Katanguei já trabalharam. E estou apenas a dizer o caso da Uganda. Então, o fim daquilo, eles conseguiram o Congo como tinha feito o plano, que vão ocupar o Congo um dia. E agora estão a passar para Angola. Como que o Kagame vai ter problema com o irmão dele mais velho? E Tshisekedi, que nem tem poder em Angola, que vai entrar para negociar, acabar com a confusão dele. Isso é maluquice. Se ele na própria terra, o ruandês que ocupou, ele não consegue fazer sair os que ocuparam a terra dele, ele vai entrar num problema de catanguês, o problema do ruandês e o ugandês. É um problema que ele deve resolver com aquela gente. Se ele conseguiu o poder, é reformar a tropa dele, é aprender tudo que ele encontrou lá no poder e ficar preso até matar, para ele conseguir mandar formar uma tropa que vai invadir o Ruanda. Ele não consegue fazer isso, está a nos trazer Museveni e Kagame em Angola. Para fazer o quê? Para aproximar-se de Angola. A jogada está aí. Ele está a ser utilizado para criar amizade entre Ruanda, Uganda e Angola. Basta aquela amizade crescer, ele vai afastar-se e vai ficar Ruanda com Angola. Museveni que é o mais velho para trás. E daí a abertura vai acontecer. Kagame sente-se mais inteligente. Ele pensa que, como o congolês é tão estúpido, angolanos também, há uma tribo lá que Congo, às vezes, comporta-se como congolês, e o congolês entraram muito para poder dominar aquele povo. Está a criar amizade com cabo-verdiano, santomenses que lá estão, trazer aquela ideologia de roubo. Porque isso que estão a fazer no Congo é roubar, matar aquele povo
e implementar o poder lá e roubar tudo que é o congolês. E já descobri que não, em Angola também há uma tribo que está lá, uma nacionalidade que vieram de fora, mas que estão a mandar em Angola. E eles querem criar aquela miséria e dizer que não, olha, vocês podem continuar esse sistema que fizemos no Congo para vocês continuar a roubar em Angola. E alguns de nós já chegaram ao ponto a negociar com Ruanda para trazer vacas ruandesas, criar elevagem em Angola, com o dinheiro que eles roubaram em Angola. E quem estão a fazer isso são o próprio filho de Angola, que são angolanos verdadeiros. Achar que não, isso agora é uma brecha para eles negociar, trazer vacas. Opa! Como que nós somos feitos, pá? Que tipo de comportamento é esse? É este? Apenas a ver o teu bolso, a enganar o povo que não. Quero criar isso, enquanto que você está a fazer para o seu interesse próprio, enquanto que o inimigo também está a entrar para destruir e acabar o pouco que ficou nas nossas mãos. Nas nossas mãos, pá. Isso não pode. Como dizia o falecido doutor Savimbi, um verdadeiro angolano não é mulato, não é branco, mas é aquele que luta, que defende, que ama Angola. Aquele que é chamado angolano, mas que não tem amor de Angola, não é angolano. Eu sempre fui de acordo com aquela frase. E hoje estamos a ver os que não são angolanos, estão a tirar, a roubar. Se nós temos um verdadeiro angolano no poder, temos verdadeiros a trabalhar, então todos que roubaram devem ser julgados. Até for morto, se você trouxe a miséria para este povo, para encher teu bolso, você deve ser fuzilado. Para mim, essa é a única solução. Quem ama o povo, ama a terra, nunca pode trazer miséria na tua terra, e você vai sair na tua terra para ir ver fora com tudo que do seu povo da tua terra. É porque você nunca foi angolano. Uma pessoa daquela for apanhado, deve ser pendurado. Desculpa dizer isso, mas estou apenas a falar a verdade. Na terra do branco, é isso que vai acontecer. Você é chamado traidor. Aqui na lei, eles batem aquilo na mesa, na sua frente, abrem. Aqui não tem pena da morte, mas você vai levar 30 anos. Estados Unidos é o estado onde a pena de morte você vai passar, você vai ser fuzilado. E eu sinto dor quando alguém rouba dinheiro, vai fora e mostra como que ele está a gastar aquele dinheiro. Olha, vou vos contar a história de um presidente liberiano, chamava-se Samuel Doe. O Samuel Doe foi um mão de ferro. Ele fazia tudo o que ele podia fazer. Mas o filho do Samuel Doe, ele pagou, foi apanhado. Ele foi cortejado vivo. Cortejaram os ouvidos, as orelhas, tiraram olhos, a cortar dedos, e ele foi presidente da República. Vou-vos contar a história do presidente centro-africano,
Jean Bedel Bokassa. Ele oferecia diamante no branco. O Giscard d'Estaing viajava lá passar as férias na terra dele. Ia lá à noite com o avião para caçar elefante e não sei o que é. E ele ficava orgulhoso de ser presidente, amigo daquele presidente que era branco. Afinal, o presidente saía com a mulher dele de casa. O fim daquilo, o presidente branco, Giscard d'Estaing, acabou de engravidar a mulher do Bokassa. Quando o Bokassa ficou nervoso, o governo francês mandou tropa para lhe tirar no poder. E ele pega o avião e foge. Vai fugir aonde? Vai fugir na França, porque ele também era tropa francesa na altura. Mas ele ainda tinha nacionalidade. O francês ele recebe, com o tempo, tudo que ele levou, que ele tinha investido na França, o governo francês confiscou, disse que não, você roubou isso em África. O fim dele, ele quis se mostrar, ficar com aquela vida, pensava que não, França, a terra do branco, era a terra dele. Mas ele esquecia que não, era preto. Então o branco mostrou para ele que era preto. O dinheiro roubado, como entrou na França, ficava na França. Até a equipa Paris Saint-Germain, o dinheiro que fez que aquela equipa saísse, na altura, até estou a esquecer o nome que era o nome que era o homem que fez sair a equipa, pronto, o nome esqueci um pouco. Vai, Depardieu, mas se o nome assim, não. O nome vai vir. O talho branco, assim que ele não era francês, mas era, assim que era verdadeiro francês, os judeus franceses tiraram dinheiro que estava na mochila. Olha, dinheiro que você tem nessa equipa é dinheiro do Bokassa. Então, prenderam, confiscaram aquele dinheiro. Bernard Tapie é o nome daquele branco que fez mesmo subir o Paris Saint-Germain. E dinheiro vinha no centro africano, na altura que era o Jean Bedel Bokassa era presidente. E Bernard Tapie pagou. Era verdadeiro francês. Mas os judeus que mandavam recuperar aquele dinheiro que você vê do Paris Saint-Germain. O fim daquilo, Bokassa regressa na terra que ele fugiu, onde que ele oferecia diamante, ele oferecia ouro nos outros, onde que ele deixava o branco vir caçar elefante, não sei o que, à noite. E ele esqueceu que não, aquela terra era a terra dele. E a terra do branco era do branco. Ele não podia roubar para levar a terra do branco. O povo angolano é apenas questão do tempo. Mobutu roubou todo o dinheiro, levava na Suíça, na França, na Bélgica. Hoje, netos de Mobutu são refugiados aqui na Inglaterra, conosco, a comer nos campos, a beber junto, a viver com dinheiro do governo britânico, como refugiado. Na Bélgica até casa eles não têm. Vocês viram o presidente que chegou agora, era um gatuno na França, que agora é presidente no Congo, vendia pizza, mas era filho de quem? De um grande homem no Congo. Quando vocês roubam em África, levam na terra do branco, você está a oferecer no branco. E estou a vos dizer,
Se o governo angolano mesmo seguir esse caso nos brancos, o branco vai confiscar todo aquele dinheiro, vai ficar com eles. E os que roubaram vão começar a ver aí nos buracos do metro. E até alguns vão querer regressar em Angola. Infelizmente, que não são angolanos, vão querer regressar nas telas deles, porque o Sindica vai regressar no Congo, ele não vai regressar em Angola. A Isabela vai querer ir na União Soviética, desculpa, em Moscou, infelizmente. E alguns vão querer regressar no Santo Tomé, vão regressar no Cabo Verde, e tudo que eles roubaram, o branco vai confiscar. Isso dói de ver isso em Angola. Estamos a morrer, não temos água, não temos não sei o que é. E estamos a trazer uma pessoa como Kagame, que está a vir por nos trazer problemas em Angola. E estamos a ir com mãos abertas, a dizer que não. Vamos negociar, vamos abrir a embaixada, vamos abrir o voo de Ruanda para Angola. Mas para trazer quem em Angola? O que é que o Ruanda vai nos ensinar? Que nós não soubemos. O mesmo Ruanda está a fazer confusão na Quênia. Está a fazer confusão na Tanzânia. Vocês vão lá e encontram ruandês em Quênia. São ruandês a fazer confusão. Na Tanzânia são eles. No Congo são eles. Vocês pensam que haverá problema entre Museveni e Kagame? Mas são irmãos, pá. Nunca haverá problema, só podem fugir, mas nunca haverá problema. Museveni é o irmão mais velho, o Kagame é o irmão menor. Povo angolano, estou apenas a tirar a vossa atenção. Por favor, fica vigilante. Temos problema em Angola a sério. Abraço a todos, pá. Tamo junto.